Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, vindo a trazer mais um pedacinho do maná dos céus. Eu estou falando sobre depressão, amados. Hoje eu quero vos falar sobre a diferença de uma tristeza ou de uma desesperança por causa de alguma decepção, problema ou descontentamento. A diferença que tem a depressão desses problemas de tristeza, desesperança ou até mesmo descontentamento. A tristeza você pode sentir por causa de alguns acontecimentos em sua vida. Muitas vezes você sente tristeza devido a uma traição sofrida, um abandono, de um amor perdido, de um sonho não alcançado, de um problema financeiro, de uma dívida contraída. Esses são os fatores que podem gerar desânimo, sofrimento, desesperança intensa. Eu já vi pessoas totalmente vida arruinada, aniquilada, devido às suas excessos de dívida que contraíram. E pessoas assim têm a sensação de sentimento de inferioridade, de sentimento de fracasso. Eu tenho visto vida conjugal sendo destruída por causa de dívida. A dívida leva as pessoas à rejeição. Esposa que passa a rejeitar seu marido, colocando em dúvida muitas vezes o que as pessoas fazem com o seu salário. Já vi marido acusar a esposa por causa das dívidas. Então, muitas vezes, para contrair uma dívida, o casal precisa conversar, dialogar se vai ter possibilidade de saldar essas dívidas. E algumas rejeições são causadas por causa de dívidas. Já vi pessoas ter dúvida, medos, muitas vezes de ter um relacionamento. A dúvida e o medo são companheiros intensos dos seres humanos. Algumas pessoas se sentem diminuídas. Algumas pessoas perderam as suas perspectivas pela vida. Algumas pessoas perderam seus sonhos por causa de dívida contraída. Algumas pessoas perderam seu recurso. Algumas pessoas não vê uma luz imediata no final do túnel. São muitas pessoas que não conseguem enxergar uma luz no final do túnel. E muitos almejam essa luz imediata. Existem aqueles que não conseguem firmar-se na vida. São pessoas que não conseguem ter êxito na sua profissão. São essas pessoas que desenvolvem muitas vezes um quadro depressivo, de medo,
instalado muitas vezes em sua mente, pois as circunstâncias levam essas pessoas a pressões, decepções, problemas, conflitos cruzam a mente dessas pessoas. Todos nós, amados, iremos enfrentar conflito na jornada da nossa vida. Existe conflito que cruzam os nossos caminhos a todos os instantes, a toda hora. E naturalmente tem uma proporção que vem nos destruturar muitas vezes. Que vem destruturar todo o nosso pensamento. Tudo aquilo que construímos ou conquistamos com esforço, ou aquilo que sonhamos ser o melhor para nós, muitas vezes são confrontados. Por outro lado, existe uma esperança, existe uma boa resposta. E sabemos que muitas vezes estamos enfrentando adversidade. E que essas adversidades irão passar. Existe meio de nos precavermos. Existe um meio de preservação ou recuperação da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. Existe um meio de estarmos bem conosco mesmo. Existe uma maneira como livrarmos do medo. A palavra de Deus diz que o medo do homem lhe arma laços. E a Bíblia diz também que com a corda dos nossos pecados seremos amarrados. Mas existe maneira como reagirmos aos infortúnios e trilharmos uma estrada que nos leva à libertação. Talvez você, caro irmão, amada irmã, amigo, ouvinte do pedacinho do Maná dos Céus, tem enfrentado uma estrada espinhosa. Tem enfrentado problemas que têm aumentado o seu quadro depressivo. Talvez você tenha lutado, tenha batalhado. Talvez você desgastou-se extremamente, ou talvez até ficou irado. Muitas vezes você batalha, faz tudo para vencer, mas não consegue. O medo paralisou você. O medo causou paralisia nas suas ações. Mas isso não significa que você está com depressão. O medo da própria vida, o medo de superar suas dificuldades, o medo de saldar sua dívida, o medo de um relacionamento conjugal, paralisou suas ações e por isso você estagnou, ficou estagnado. E nunca conseguiu dar o segundo passo. E o que fazer quando isso acontece? Volta-te a Deus, que é um Deus de amor. O salmista, no Salmo 18, versículo 1 e 2, e o versículo 6, ele tem uma mensagem para nós. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação,
e o meu baluarte. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Muito bem. Aqui nós vemos que o salmista, ele deixa claro, ele nos dá uma receita. Ele chama o Senhor, ele primeiro diz que ele ama o Senhor. Aqui nós vemos que o salmista estava passando por um quadro depressivo e era um servo fiel. Era um servo de Deus. Ele inclusive declara: eu te amo, Senhor. Então nós vimos que ele era fiel a Deus. Ele diz que o Senhor é a força dele. Ele diz que o Senhor é a rocha dele. Ele diz que o Senhor é a cidade forte dele, é a cidadela dele. E ele diz que o Senhor é o libertador. Ele diz que o Senhor é um rochedo. Ele diz que o Senhor é um refúgio. Ele diz que o Senhor é um escudo. Ele diz que o Senhor é a força da salvação. E ele diz que o Senhor é o baluarte dele. O que é um baluarte? As irmãs que têm a sua casa, o baluarte é onde se estende a cortina na janela. E ele diz isso, que o Senhor é o baluarte. É aquele que coloca como se forma de uma bandeira. Aí ele estende o seu clamor ao Deus e ele pede que Deus ouça a sua voz, que ouça o seu clamor. E ele diz que lá do monte, do templo santo, Deus ouviu a sua voz. A voz do seu clamor penetrou ao ouvido de Deus. Então aqui, amados, nós sabemos que muitas vezes diante do medo, diante da angústia, diante da paralisia das nossas ações, se nós levantarmos nossos olhares para Deus e clamar a Ele, do seu templo santo, Deus sempre ouve o nosso clamor. Que Deus vos abençoe, amados. Amanhã eu estarei falando sobre a diferença de depressão e luto. Algumas pessoas guardam luto por muito tempo, uma tristeza da morte de um ente querido, e acha que está em depressão. O luto, inclusive, é bom, porque ninguém vai esquecer uma pessoa amada de um dia para o outro, mas nós vamos conhecer a diferença da depressão e o luto. Que Deus vos abençoe, amados. Desculpa, eu vou fazer uma breve oração aqui. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai. Eu ministrei a Tua palavra, eu mostrei a diferença da depressão e o medo. E eu quero, Senhor, fazer a oração de cura, da cura interior, da cura da alma ferida, da cura espiritual, Pai. Se o nosso espírito estiver bem, então todas as demais coisas estarão bem. A Tua palavra diz que o espírito do homem fortalece ele na hora da sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Quando a pessoa desiste da vida, quando a pessoa não quer mais viver,
quando a pessoa se entrega ao abatimento espiritual, para essa pessoa, somente o milagre da cura interior, da cura da alma ferida. Então eu oro, Pai, pedindo cura à alma deste meu irmão, desta minha irmã, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.